Fala aí meus amigos e minhas amigas do canal Fazendo Sua Fezinha. Hoje para mais um vídeo, estatísticas dos times da Loteca para que você possa fazer seus palpites. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. Este vídeo deu muito trabalho para ficar pronto, entre pesquisa, gravação e edição. Se você quer que continuemos com esse tipo de vídeo, se inscreva no canal, é grátis, você não paga nada, deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. Hoje vamos narrar as estatísticas de maneira mais resumida para o vídeo não ficar muito longo. E agora bora lá para as estatísticas dos times da Loteca concurso 1098. Primeiro jogo Palmeiras e Corinthians pelo Campeonato Paulista. O Palmeiras está em segundo colocado no Campeonato Paulista, com 14 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 empate. Como mandante está em terceiro lugar no Campeonato Paulista. Como visitante está em quinto lugar no Campeonato Paulista. Já o Corinthians está em 12º colocado no Campeonato Paulista, com 6 pontos. Nos últimos 5 jogos teve uma vitória e 4 derrotas. Como mandante está em oitavo lugar no Campeonato Paulista. Como visitante está em 14º lugar no Campeonato Paulista. Nos últimos confrontos diretos nós temos 8 vitórias do Palmeiras, 4 empates e 2 vitórias do Corinthians. Segundo jogo Madureira e Fluminense pelo Campeonato Carioca. O Madureira está em 7º colocado no Campeonato Carioca, com 10 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante está em terceiro lugar no Campeonato Carioca. Como visitante está em 10º lugar no Campeonato Carioca. Já o Fluminense está em primeiro colocado no Campeonato Carioca, com 17 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 empate. Como mandante está em primeiro lugar no Campeonato Carioca. Como visitante está em terceiro lugar no Campeonato Carioca. Nos últimos confrontos diretos nós temos 1 vitória do Madureira, 5 empates e 9 vitórias do Fluminense. Terceiro jogo Figueirense e Avaí pelo Campeonato Catarinense. O Figueirense está em terceiro colocado no Campeonato Catarinense, com 12 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Como mandante está em sexto lugar no Campeonato Catarinense. Como visitante está em primeiro lugar no Campeonato Catarinense. Já o Avaí está em quarto colocado no Campeonato Catarinense, com 11 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante está em quarto lugar no Campeonato Catarinense. Como visitante está em sexto lugar no Campeonato Catarinense. Nos últimos confrontos diretos nós temos 6 vitórias do Figueirense, 3 empates e 5 vitórias do Avaí. Quarto jogo Fortaleza e Ceará pelo Campeonato Cearense. O Fortaleza está em primeiro colocado no Campeonato Cearense Grupo A, com 10 pontos. Nos últimos 4 jogos teve 3 vitórias e 1 empate. Como mandante está em primeiro lugar no Campeonato Cearense Grupo A. Como visitante está em segundo lugar no Campeonato Cearense Grupo A. Já o Ceará está em primeiro colocado no Campeonato Cearense Grupo B, com 10 pontos. Nos últimos 4 jogos teve 3 vitórias e 1 empate. Como mandante está em primeiro lugar no Campeonato Cearense Grupo B. Como visitante está em segundo lugar no Campeonato Cearense Grupo B. Nos últimos confrontos diretos nós temos 4 vitórias do Fortaleza, 4 empates e 7 vitórias do Ceará. Quinto jogo Mirassol e Botafogo de Ribeirão Preto pelo Campeonato Paulista. O Mirassol está em 10º colocado no Campeonato Paulista, com 10 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante está em 9º lugar no Campeonato Paulista. Como visitante está em 7º lugar no Campeonato Paulista. Já o Botafogo de Ribeirão Preto está em 11º colocado no Campeonato Paulista, com 8 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como mandante está em 12º lugar no Campeonato Paulista. Como visitante está em 6º lugar no Campeonato Paulista. Nos últimos confrontos diretos nós temos 7 vitórias do Mirassol,
4 empates e 3 vitórias do Botafogo de Ribeirão Preto. Sexto jogo São Paulo e Bragantino pelo Campeonato Paulista. O São Paulo está em terceiro colocado no Campeonato Paulista, com 13 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Como mandante está em primeiro lugar no Campeonato Paulista. Como visitante está em nono lugar no Campeonato Paulista. Já o Bragantino está em sétimo colocado no Campeonato Paulista, com 11 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Como mandante está em 14º lugar no Campeonato Paulista. Como visitante está em primeiro lugar no Campeonato Paulista. Nos últimos confrontos diretos nós temos 4 vitórias do São Paulo, 3 empates e 6 vitórias do Bragantino. Sétimo jogo Botafogo e Vasco da Gama pelo Campeonato Carioca. O Botafogo está em quinto colocado no Campeonato Carioca, com 11 pontos. Nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como mandante está em segundo lugar no Campeonato Carioca. Como visitante está em nono lugar no Campeonato Carioca. Já o Vasco da Gama está em quarto colocado no Campeonato Carioca, com 12 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Como mandante está em quarto lugar no Campeonato Carioca. Como visitante está em oitavo lugar no Campeonato Carioca. Nos últimos confrontos diretos nós temos 6 vitórias do Botafogo, 3 empates e 6 vitórias do Vasco da Gama. Oitavo jogo Santos e Novo Horizontino pelo Campeonato Paulista. O Santos está em primeiro colocado no Campeonato Paulista, com 16 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Como mandante está em segundo lugar no Campeonato Paulista. Como visitante está em segundo lugar no Campeonato Paulista. Já o Novo Horizontino está em quinto colocado no Campeonato Paulista, com 12 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Como mandante está em quinto lugar no Campeonato Paulista. Como visitante está em quarto lugar no Campeonato Paulista. Nos últimos confrontos diretos nós temos uma vitória do Santos, 2 empates e 4 vitórias do Novo Horizontino. Nono jogo Vitória e Bahia pelo Campeonato Baiano. O Vitória está em terceiro colocado no Campeonato Baiano, com 10 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Como mandante está em quarto lugar no Campeonato Baiano. Como visitante está em terceiro lugar no Campeonato Baiano. Já o Bahia está em primeiro colocado no Campeonato Baiano, com 13 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e um empate. Como mandante está em primeiro lugar no Campeonato Baiano. Como visitante está em primeiro lugar no Campeonato Baiano. Nos últimos confrontos diretos nós temos 2 vitórias do Vitória, 6 empates e 7 vitórias do Bahia. Décimo jogo América Mineiro e Vila Nova pelo Campeonato Mineiro. O América Mineiro está em primeiro colocado no Campeonato Mineiro Grupo C, com 10 pontos. Nos últimos 4 jogos teve 3 vitórias e um empate. Como mandante está em primeiro lugar no Campeonato Mineiro Grupo C. Como visitante está em primeiro lugar no Campeonato Mineiro. Já o Vila Nova está em primeiro colocado no Campeonato Mineiro Grupo C, com 7 pontos. Nos últimos 4 jogos teve 2 vitórias, um empate e uma derrota. Como mandante está em terceiro lugar no Campeonato Mineiro Grupo B. Como visitante está em primeiro lugar no Campeonato Mineiro Grupo B. Nos últimos confrontos diretos nós temos 5 vitórias do América Mineiro, 4 empates e 2 vitórias do Vila Nova. 11º jogo Retro Brasil e Náutico pelo Campeonato Pernambucano. O Retro Brasil está em terceiro colocado no Campeonato Pernambucano, com 13 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Como mandante está em terceiro lugar no Campeonato Pernambucano. Como visitante está em terceiro lugar no Campeonato Pernambucano. Já o Náutico está em segundo colocado no Campeonato Pernambucano, com 17 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Como mandante está em primeiro lugar no Campeonato Pernambucano. Como visitante está em segundo lugar no Campeonato Pernambucano.
Nos últimos confrontos diretos nós temos 2 vitórias do Retro Brasil, 2 empates e 2 vitórias do Náutico. 12º jogo Coritiba e Atlético Paranaense pelo Campeonato Paranaense. O Coritiba está em segundo colocado no Campeonato Paranaense, com 19 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 derrota. Como mandante está em segundo lugar no Campeonato Paranaense. Como visitante está em segundo lugar no Campeonato Paranaense. Já o Atlético Paranaense está em primeiro colocado no Campeonato Paranaense, com 20 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 5 vitórias. Como mandante está em terceiro lugar no Campeonato Paranaense. Como visitante está em primeiro lugar no Campeonato Paranaense. Nos últimos confrontos diretos nós temos 2 vitórias do Coritiba, 4 empates e 7 vitórias do Atlético Paranaense. 13º jogo Novo Hamburgo e Internacional pelo Campeonato Gaúcho. O Novo Hamburgo está em sexto colocado no Campeonato Gaúcho, com 9 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como mandante está em quinto lugar no Campeonato Gaúcho. Como visitante está em 10º lugar no Campeonato Gaúcho. Já o Internacional está em primeiro colocado no Campeonato Gaúcho, com 16 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 derrota. Como mandante está em terceiro lugar no Campeonato Gaúcho. Como visitante está em primeiro lugar no Campeonato Gaúcho. Nos últimos confrontos diretos nós temos 3 vitórias do Novo Hamburgo, 4 empates e 8 vitórias do Internacional. 14º jogo Água Santa e Inter de Limeira pelo Campeonato Paulista. O Água Santa está em nono colocado no Campeonato Paulista, com 10 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante está em sétimo lugar no Campeonato Paulista. Como visitante está em 10º lugar no Campeonato Paulista. Já o Inter de Limeira está em oitavo colocado no Campeonato Paulista, com 10 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como mandante está em sexto lugar no Campeonato Paulista. Como visitante está em oitavo lugar no Campeonato Paulista. Nos últimos confrontos diretos nós temos 3 vitórias do Água Santa, 1 empate e nenhuma vitória do Inter de Limeira. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.